Fala, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter um podcast super especial. Na verdade, eu acho que vai ser uma aula, não vai ser um podcast, porque eu já manjo um pouco de música, que é onde eu trabalho, imagine de economia. E como tá super em alta esse negócio de taxação, Estados Unidos, Trump, Brasil, Lula, Bolsonaro, hoje vai envolver os lados mais polêmicos que a gente tem ultimamente. E a gente chamou aqui um cara, não vou falar muito foda, mas é um especialista. Ele já grava aqui com a gente. Ele faz cortes falando sobre economia, finanças, geopolítica. Zoom Underline Global no Instagram. Depois se a galera quiser ver, vale super a pena. O cara já gravou várias coisas que eu fiquei impressionado. Tipo, ele vem gravar aqui na sexta-feira. Quando chega na segunda, acontece o que o cara falou. Dá medo às vezes? Dá medo às vezes. Então, eu liguei pra ele ontem e falei, meu, você não consegue me salvar? Me explica um pouquinho aí o que que tá acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, o que que isso afeta a gente. Então, Wilson, queria te agradecer muito por ter vindo. É um prazerzaço te receber aqui. Eu sei que você tinha vários compromissos, você conseguiu aí dar uma adaptadazinha pra gente poder gravar aqui cedo. Então, velho, fica super à vontade. Hoje vai ser uma aula. Eu acho que eu vou discordar muito pouco, porque eu nem sei se eu tenho experiência pra discordar de algumas coisas. Mas eu vou pedir pra você me explicar. Primeiro se apresentar, pra depois a gente entrar aí no tema que tá bombando. Certo. Bom dia para todo mundo, bom dia para você. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É um assunto aqui que eu tenho bastante simpatia, gosto muito de falar sobre isso. Então aqui não é só um debate, para mim vai ser um prazer aqui. Aliás, um debate não, vai ser uma conversa, vai ser um grande prazer tratar desse tema. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wilson Gross. Eu sou aqui produtor de assuntos, dos temas de geopolítica, economia internacional, e lá no meu canal, como ele citou aqui no Zoom Global, você pode acompanhar também. Eu sou formado em economia internacional e diplomacia e ciência política, então por isso que esses temas me agradam muito, né? Eu tenho 16 anos de mercado financeiro, atuo no mercado financeiro, através de um grande banco também, e é um pouco dessa minha história, né? São 16 anos de vida nesse mercado e essa é a minha formação. Beleza, Wilson. Vamos já começar com o pé no peito, já na polêmica. Vamos lá. A gente tá super em alta esse negócio que tá acontecendo, taxação do Brasil de 50%, do Trump mandando uma carta, falando sobre Bolsonaro. Se a gente fosse dar uma introdução a esse tema, assim, pra gente poder entender o básico, o que que você falaria, assim, o que significa um pouco disso? Olha, realmente esse tema tem ganhado espaço nas redes sociais, só se fala nisso, né? Na mídia também, né? Exatamente. Realmente é um assunto que mexe com todos os brasileiros, por isso que é um assunto que está em alta. Não é só, primeiro ponto, não é só sobre economia, não é só o que a gente fala do economês, né? É também direto no bolso do brasileiro. E a gente, eu prometo aqui, eu tento me comprometer a tentar esclarecer o máximo possível. Olha, o que aconteceu foi que Trump, eu vou começar aqui contextualizando, né? Trump anunciou uma tarifa, nessa onda de tarifaços dos Estados Unidos, através do governo Trump, ele anunciou essa semana a tarifa ou sobretarifa de 50% sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos, de produtos brasileiros. Bom, isso assustou, né? Isso realmente surpreendeu, inclusive, especialistas do ramo. Eu também fiquei surpreso, e isso muito porque a justificativa de Trump não tem fundamento técnico. Isso realmente é um ponto pacificado entre todos. E levando para o lado político, tanto a situação quanto a oposição dizem que em questões técnicas realmente não faz sentido. Agora, o que ele usou como argumento para essa tarifa contra o Brasil? Lembrando que não foi só o Brasil, né? Só também para trazer um dado, ele também enviou cartas para vários países, entre Japão, Coreia do Sul, e entre Japão e Coreia do Sul ficou entre 20% e 40%, também é muito alto. Agora, ele deu tarifas menores para esses países, esses dois, que tem uma relação de balança comercial entre os países, menor do que a relação do que o Brasil com os Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, o Brasil ele é deficitário nessa relação com os Estados Unidos. Logo, então, os Estados Unidos é superavitário, então ele importa menos produtos brasileiros do que exporta para o Brasil. Então, isso aqui é bem curioso, né? A balança comercial brasileira com os Estados Unidos, ela fica na média de ela representa do nosso PIB 2%. Então, assim, é uma relação, se você olhar os números práticos, pequena, mas a nossa exportação para os Estados Unidos representa 17% dos nossos produtos.
Então, é um parceiro, sim, importante, relevante, é o nosso principal parceiro comercial. E só para fechar esse ponto, contextualizando então, ele diz que, qual é a justificativa de fato para a tarifa contra o Brasil? Ele diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sofrido uma perseguição política e judiciária, e além disso ele alega também que há uma censura às Big Techs no Brasil. Então, por isso, ele trouxe a tarifa como uma penalização somada ao que ele diz, então, quer dizer, contra o que eu acabei de citar aqui sobre o nosso déficit com eles, ele diz que a relação entre os Estados Unidos e o Brasil é deficitária para eles. Quando a gente olha dados, na verdade não é, né? Nós somos deficitários, nós exportamos menos do que o que eles importam da gente. Então, na verdade... Aliás, desculpa, né? Essa balança comercial que só corrigindo, né? Eles importam menos, né, da gente do que o que a gente compra deles. Então a balança é favorável para eles. Tá. Com certeza, ele deve ter 1 milhão de assessores. Sim. E esse erro não deve ter sido, sei lá, ingenuidade. Por que ele alegaria que os Estados Unidos é deficitário, sendo que não é? Trump, ele é imprevisível. Ele sempre, a gente já conhece, né, que ele usa dados que nem sempre pode ser verificado. Ou, em algumas vezes, contradiz o que ele mesmo diz. Mas Trump, ele tem um posicionamento de que ele tem sempre a razão. Então, ele diz isso, mas na prática, o motivo real pode não ser o tal chamado déficit que ele diz que os Estados Unidos têm, que nós já sabemos que não tem, e pode não ser também o real motivo a censura às Big Techs e muito menos a perseguição que ele diz, o lawfare que se faz contra Jair Bolsonaro. O que se sabe mesmo é que os Estados Unidos têm se preocupado muito com o alinhamento do Brasil com outros países do formado grupo chamado BRICS. Inclusive o Brasil esse mês assumiu a presidência, né, do BRICS. E o BRICS ele tem procurado alternativas à moeda americana. Então, esses países que fazem parte do BRICS, estão lá Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e novos países convidados, então Arábia Saudita, Irã está ali no meio. Então, tem outros países que compõem esse grupo. E nessa reunião que eles tiveram no Rio de Janeiro agora esse mês, eles entraram num chamado consenso mais suavizado de que eles têm que procurar alternativas de moedas entre esses países para transacionar suas mercadorias em alternativa ao dólar, para não ficarem refém. E isso irrita profundamente os Estados Unidos. Afinal, o dólar, perder a força do dólar é perder a hegemonia não só econômica, mas geopolítica também. É realmente uma grave ameaça, né? Os Estados Unidos, a primeira economia do mundo, sente-se ameaçado por países que se alinham à China. O BRICS representa isso, então ele parte para o embate. Como ele não pode, ou fica-se difícil, qualquer medida militar, né? E aqui seria uma situação mais extremada, é claro. Então ele tem uma outra arma na mão, que é o dólar, que é a economia americana, né? Que é o principal comprador de muitos países. Então, quando ele sobretaxa os países de modo generalizado, que é o que ele tem feito, né? Ele não é seletivo, ele é generalizado essa tarifa. Para cada país, é claro, ele impõe um percentual, mas é generalizado, ele força com que esses países venham para a mesa de negociação. Então ele joga para o alto a negociação e vamos ver o resultado depois. Esses países, para que continuem negociando, tem que sentar à mesa e ceder. Ceder o quê? As exigências dos Estados Unidos. E aí, para cada país, ele faz uma X exigência. Hoje, por exemplo, ele anunciou a tarifa, aliás, de ontem para hoje, ele anunciou a tarifa do Canadá, ou contra o Canadá, em 35%. É um país vizinho, um país irmão. Ele já, em outras oportunidades, ameaçou, inclusive, anexar o Canadá. Então veja como o Trump ele é imprevisível. Agora, trazendo para o mundo econômico, isso traz reflexos claros e complicados, sensíveis, né? Ontem o mercado reagiu negativamente. Bolsa caindo, dólar subindo. Por quê? Porque há incertezas. Agora, hoje o mercado já acordou um pouco menos nervoso. E por que um pouco menos nervoso? Porque já digeriu, já entendeu a situação, o contexto de modo geral. E olhando para a posição brasileira, sabe-se que o Brasil agora, né, já anunciado através do Itamaraty, de que não deve tomar uma medida mais de confronto nesse primeiro momento. Vai aguardar a data final, o Trump diz que entra em vigor no 1º de agosto,
Então, se de fato entra em vigor os 50%, aí o Brasil pode tomar outras medidas que a gente pode conversar daqui para frente quais seriam essas alternativas. Mas no primeiro momento ele não vai partir para o confronto, então o mercado ficou um pouco menos nervoso, vamos dizer assim. Então percebe que o real motivo dessa tarifa não é técnica, né? Porque ele não tem déficit, os Estados Unidos com o Brasil. É política? Ele está alegando isso também, a censura ou perseguição ao Bolsonaro e censura às Big Techs. Então a gente encontra o real motivo como sendo o quê? É geopolítico. Tá. A gente vai, daqui a pouco eu vou perguntar sobre Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro também, mas antes, ontem o Lula deu uma entrevista lá, acho que para Record, para Globo, e ele falou, acho que, por enquanto, acho que esse ano já afetou 1,2 o PIB do Brasil em relação ao comércio com os Estados Unidos, você falou agora 2% ao ano. O quanto realmente vai impactar? Por exemplo, a gente está falando em 2% do PIB, que seria 2% da exportação que a gente faz. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Isso, porque a gente já teve recessões que a gente teve uma perda de PIB de 3 e pouco, sei lá quanto exatamente. Quanto isso realmente... recessão é sempre horrível, mas o quanto isso realmente preocupa a gente, o quanto isso impactaria? Olha, essa resposta, ela ainda depende. Né? Essa palavra no economês, né, os economistas adoram utilizar nesse meio que eu vivo, a gente sempre usa o depende. O depende é uma âncora, né? Pra gente dar respostas que a gente não pode ser conclusivo. Se comprometer. Então isso realmente depende. Por que depende? Nossa relação as exportações para os Estados Unidos, elas representam 17, ali quase, às vezes 18% de todas as nossas exportações. Agora, com relação ao PIB, e o PIB ele é a soma do quê? Ele é a soma do consumo das famílias, então é a soma de tudo. Consumo da família, gasto do governo, exportação líquida, quer dizer, importação menos exportação, e investimento das empresas. Então, somado isso tudo, forma-se nosso PIB. E essa relação comercial com os Estados Unidos representa 2%. É um dado importante, significante? Claro, é o nosso principal parceiro comercial. Veja só, nossas exportações só para os Estados Unidos representam quase 18%. A diferença vai espalhada entre os outros países do mundo, que nós temos relações. Mas veja só, se a gente perde esse parceiro, imaginemos então um cenário mais catastrófico. Perdemos esse parceiro, ficou muito caro e não temos mais ele. Olha, é um impacto no PIB, sem dúvida. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que readequar essas exportações e destinar esses produtos para outros países. Não é nada trivial. Mas pensando que nessa relação de exportação para os Estados Unidos, nosso principal produto exportador são as commodities, então são grãos, agrícola, são carnes de modo geral. Então os Estados Unidos também podem sofrer em alguma medida, mas daqui a pouco a gente fala dos Estados Unidos, trazendo de volta para o centro da sua pergunta, qual a magnitude disso aqui, vai depender de fato se as relações serão cortadas? Acho que não. As exportações, de modo geral, vão parar então para os Estados Unidos? Não. Mas elas serão afetadas de forma bem sensível. Diminuirão sim, mas o tamanho disso ainda tem que se descobrir. Por quê? Se a gente considera, vamos assumir aqui que se de fato os Estados Unidos taxa 50%. Olha, fica mais difícil realmente exportar. Né? Os preços aqui vão disparar dos produtores. Então, assim, o nosso mercado interno vai ser uma alternativa, os preços podem cair. E para outros países que não taxam o Brasil, pode ser também uma alternativa viável. Porque vai ficar mais barato para eles comprarem. Exatamente isso. A demanda aumenta. Vai sobrar produto aqui no Brasil, tem que vender para alguém. Então, a oferta-demanda, eu tenho menos demanda, né? Os Estados Unidos não demanda, eu tenho que vender para outro. Eu vou ter que ceder um pouco no preço. Essa relação pode funcionar, esse racional. Agora, o número pode cair. Os Estados Unidos podem voltar para a fatia dos 10%, que era no princípio das tarifas, o Brasil tinha sido menos afetado. Uhum. Mas isso vai depender da posição do governo brasileiro e como serão as negociações. Tudo é possível, né? Vamos chamar assim. Agora, vamos pensar aqui que num cenário catastrófico, como eu disse de novo, né? Só para fechar esse racional, que de fato a gente perca esses 2% do PIB. Procurar um comprador de commodities não é difícil também. Não é rápido, mas não é difícil. O mundo precisa se alimentar. Então, se os Estados Unidos não compram, essa produção não vai ficar estocada, nós não vamos perder. Ou vai vender para o mercado interno, ou vai vender para o mercado externo, mas outros países.
Mas vamos deixar aqui uma pergunta para a gente discutir para frente. E os Estados Unidos ficam livres dessa penalização? Quer dizer, eles penalizam o Brasil, penalizam o mundo e eles não sofrem? Olha, o Brasil é o principal produtor e exportador de commodities no setor agroindustrial. Os Estados Unidos perde um parceiro importante para a alimentação dos americanos. Então imagina os americanos terem que comprar produtos muito mais caros ou não terem abastecimento de produto suficiente. De quem que os Estados Unidos vai comprar? Vamos discorrer isso mais para frente, quem sabe? Então assim, pode ser um tiro no pé, né? E isso, mais pra frente a gente pode falar também, que na verdade é um problema sim para a diplomacia brasileira, né? Para o Itamaraty, para as organizações aqui, ou para as instituições também privadas. Você vê aqui Marfrig já caindo ontem no mercado, porque é uma reação do mercado, né? Mas o Brasil também importa outros produtos, que são os insumos básicos para o setor industrial. E olha, importar esses produtos pode também a gente sofrer algum tipo de sanção. E aí isso pode complicar a indústria brasileira. Então, assim, a dinâmica ou como se afeta, como seremos afetados, é muito amplo se pensar nisso. O que nós temos de concreto? A ameaça do Trump de tarifar 50% a partir de 1º de agosto. E aí, a imprevisibilidade. E no mercado financeiro, com o qual eu vivo 16 anos, uma palavra-chave que o mercado odeia é imprevisibilidade. O mercado aceita perder, porque ele entende que tem momentos que a gente perde. O mercado aceita ganhar pouco, porque ele sabe que tem momentos que tem que ganhar pouco. Mas o que ele não suporta é imprevisibilidade, porque ele não consegue fazer conta. As empresas não sabem se vão ter lucro, as empresas não sabem o tamanho. Quando você sabe que vai perder, mas sabe o tanto que você vai perder, você sabe onde é o fundo. Onde é o fundo do poço. Dali eu não passo, então eu vou fazer minhas contas para me readequar. E quando você não sabe a magnitude disso? Então tudo ainda é muito imprevisível. Algumas coisas a gente sabe de fato que tem reflexos práticos. Dinâmica geopolítica e dinâmica interna da nossa política. E isso a gente pode falar de forma concreta quais são os dividendos para um lado e prejuízos para outro. Tá. Na teoria, a taxação começa só 1º de agosto. É isso. Mas hoje de manhã a gente viu algumas notícias falando que acho que a exportação de peixe, algumas coisas assim, já tinham sido paralisadas. Por que isso acontece, então, se a gente nem começou ainda a taxação? Interessante. As exportações de peixe, elas representam, para os Estados Unidos, tá? O pescado representam 16%, 17% de toda a nossa exportação de pescado. Os Estados Unidos representam isso. Olha, quando vem um anúncio de uma taxação, mesmo que ela entre 1º de agosto está ali. Quer dizer, esse mês aqui praticamente, hoje é dia 11, né? Já passando. As contas não são exportação para amanhã. As encomendas são feitas e enviadas um mês depois, né, 15 dias depois, 20 dias depois. Tem encomendas para tempos maiores, né? Enfim. Então, vamos usar essa mesma racional que eu vou trazer aqui para o pescado, vamos usar para o combustível. Quando a Petrobras anuncia um aumento nos combustíveis, no dia seguinte na bomba você já observa o preço subindo. Porque os distribuidores vão dizer o seguinte, os postos de combustível vão dizer, olha, eu já estou comprando na distribuidora, a partir de hoje já vem com preço maior. Só que ele tem um estoque anterior, que era de um preço mais barato. Sim. Só que ele não espera acabar aquele estoque, vendendo mais barato, para então repassar o preço só quando comprar novo estoque. Não, ele coloca tudo na mesma conta, porque está mais caro, de fato está mais caro. Agora, quando a Petrobras faz um desconto no petróleo, você não vê no dia seguinte na bomba de combustível a gasolina cair. Por quê? Porque o mesmo dono dos postos, da rede de combustível, vai dizer o seguinte, olha, mas o estoque que eu tenho é com preço mais caro, então eu preciso esperar acabar esse estoque para que depois eu compre mais barato. É a mesma dinâmica aqui com os pescados. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho uma encomenda para entregar, só que agora, quando eu entregar no 1º de agosto, vai estar mais caro. Eu vou ter sobretaxação de 50%. Portanto, aquela conta que eu fiz de produção, então eu produzia X, vou vender por 2X, e desse 2X, 1X é meu lucro, não funciona mais. Por quê? Porque, olha, eu produzia 1X para ganhar 2X e agora eu vou ser sobretaxado, eu já não sei mais o quanto que isso vai me afetar, se de fato isso entra em vigor. E esse não sei é porque ele não sabe se o Brasil vai negociar para reduzir ou vai se manter 50%. Porque se soubesse, a partir de agora é 50% e está definido. Bom, os produtores poderiam então refazer as contas, né, e avisar o comprador, olha, vai ficar mais caro. Nós teremos um problema, né, porque nós poderíamos não conseguir escoar toda essa produção
e por isso perda e cai preço aqui interno e os produtores têm prejuízo. Então, assim, os preços, as vendas já estão sendo canceladas, já estão refazendo suas contas, o mercado já sente porque ele antecipa esse preço. Quer dizer, olha, tá ficando mais caro, eu vou ter que repassar hoje. Consigo repassar hoje? Não consigo repassar hoje. Então, a gente não sabe como vai ser, as vendas, as encomendas são canceladas, as empresas já provisionam perdas e aí o pânico vem. Agora, por enquanto é isso que a gente sabe, né? 1º de agosto entra em vigor. Se o governo consegue uma boa negociação para diminuir, isso alivia. Mas o fato vai prejudicar de modo geral a nossa produção. Carne, aves, né? Bovina, suína e também a de pescado. E ovos também, viu? O Brasil também exporta ovos para os Estados Unidos. Tá, e essas empresas, por exemplo, acho que a empresa de ovos, a empresa de carne, a JBS, acho que se não me engano a JBS, inclusive, acho que é maior nos Estados Unidos hoje em dia do que no Brasil. Elas são afetadas porque hoje em dia, acho que a produção delas provavelmente também é de lá, ela não deve fazer importação, exportação, sei lá, daqui do Brasil para lá. Como que funciona essas empresas que têm... Interessante essa pergunta, porque quando você faz essa pergunta, volta naquele racional. Qual é a real intenção de Trump com essas medidas tarifárias contra os países? É uma questão geopolítica? Sim. Mas é uma posição também que na cabeça do Trump, ou a equipe econômica dele, entende que se forçar os países a virem produzir aqui dentro, nós arrecadaremos mais. Os Estados Unidos fica mais rico. É o América de volta ao poder, que é o slogan dos Estados Unidos, do Trump, né? O Estados Unidos forte novamente. Bom, a intenção deles é essa também, é trazer a produção para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque a JBS, que você me pergunta, ela tem unidade de produção nos Estados Unidos. A maior fatia do market share dela é americana, é US. Então ela sofre menos, porque ela não tem essa exportação do Brasil para os Estados Unidos. Então essa indústria deles, quer dizer, essa fábrica que vende para os americanos, não sofre. A mesma coisa na siderurgia, através da nossa Gerdau, que tem unidade lá e sofre menos. Então, assim, essas empresas, sim, serão menos afetadas, porque não tem que exportar para lá. Mas tem que lembrar que essas empresas, elas têm unidades no Brasil também, fabricam no Brasil também, têm produção no Brasil também, e exportam uma certa parte ainda para os Estados Unidos. Então pode sim, não sai impune não disso. Agora, de fato, as empresas que estão alocadas nos Estados Unidos, elas fogem dessa tarifa. E é o que o Trump tem tentado, fazer com que as empresas voltem para os Estados Unidos, saiam da China, né? A Tesla pare de fabricar carro na China e fabrique nos Estados Unidos, Apple e todas as outras empresas. Ele acredita nisso, trazendo as empresas de volta, eu vou fortalecer aqui o mercado de trabalho. E ele fala muito isso para a classe média, né? A classe média tem aquela memória dos anos 80, dos anos 90, né? A indústria lá, automobilística de Detroit, gerando emprego, classe média em ascensão. Então, os Estados Unidos, o Trump fala isso, né? Enfim, que ele quer voltar aos anos 90, anos 80, quando os Estados Unidos era forte. Então, assim, a ideia é essa. Mas, de fato, então, sendo bem conclusivo na tua resposta, as empresas que produzem nos Estados Unidos, você deu o exemplo aqui da JBS, né? Eu dei exemplo aqui também, adicionado aqui a Gerdau, são exemplos que podem sofrer menos, de fato, né? Contra outras. Minerva, por exemplo, eu dei aqui agora mais cedo, né? Enfim, na nossa conversa aqui, de que já caiu ontem, refletindo o medo, porque eles exportam muito para lá. Então, de fato, sua pergunta é essa. Não sei se eu fui conclusivo na tua resposta. Muita. Vamos entrar em outra coisa polêmica agora. A família Bolsonaro. Trump, eu praticamente acho que ele é o cara mais importante do mundo. Ou pelo menos o mais conhecido, sei lá. Eduardo Bolsonaro, que diz que tem uma influência. A gente tá falando de um deputado federal afastado, um licenciado, né? O quanto de influência ele tem? O quanto será que ele chegou lá e falou, Trump, ajuda meu pai lá, não sei o que lá. Isso realmente tem? Ou é muito mais esse jogo que a gente tá falando do BRICS? Ainda mais o Lula agora sendo presidente do BRICS. O quanto usou só a família Bolsonaro de boi de piranha, assim, sabe? Só pra ter uma desculpa, vamos usar isso, assim, sabe? Olha, primeiro o Trump, ele realmente é a pessoa mais influente do mundo, né? Ele é o homem mais poderoso. Ele é poderoso, o homem mais poderoso militarmente, ele é o homem mais poderoso economicamente. Então, ele está no controle da maior economia e maior potência do mundo. Os olhares do mundo inteiro estão voltados para ele, sem dúvida. Com relação nessa relação direta entre Trump e a família Bolsonaro,
A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, quando foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi presidente, ele se aproximou, ele se alinhou ao Trump. Ele teve ali, né, o governo Trump saiu, né, no meio do mandato trocou, né, do Trump para o Biden no meio do mandato do Bolsonaro, mas os anos em que o Bolsonaro governou o Brasil e Trump os Estados Unidos, eles tiveram um alinhamento, uma proximidade. Inclusive com o Eduardo Bolsonaro sendo elogiado por Trump. Né? Isso aqui é importante lembrar. E por esse alinhamento, a família Bolsonaro conseguiu o acesso ou a influência direta de Steve Bannon. Quem que é Steve Bannon? É o principal mentor do Trump. Então, se a gente comparar aqui o tamanho de Trump com a família Bolsonaro, fica difícil a gente comparar esse tamanho. Afinal, estamos falando da maior potência econômica contra um ex-presidente que está enfrentando aqui agora um processo, né? Enfim, por todos os dados que a gente já acompanha na mídia, e aqui não estou entrando aqui no debate se é justo ou não é justa, tá? Se é perseguição ou não é perseguição política nossa no Brasil, mas de fato ele está enfrentando na justiça brasileira uma implicação, né? Enfim, legal, um processo que a gente está assistindo sendo transmitido em cadeia nacional, sempre que tem uma nova audiência. E o Eduardo Bolsonaro, ele pediu agora afastamento, uma licença, né, enfim, por 122 dias da sua cadeira de deputado. Então, assim, na prática ele foi para lá e ele já anunciou que não volta. E o que ele disse é que ele vai fazer lá dos Estados Unidos uma oposição de enfrentamento ao nosso governo atual aqui no Brasil, que é o de Lula. Ele disse que, o Eduardo Bolsonaro disse que de lá ele vai poder fazer coisas que ele não faria aqui, porque aqui ele sofre perseguição do judiciário brasileiro, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, através da figura de Alexandre de Moraes. Isso. Então ele disse, olha, dos Estados Unidos eu vou poder fazer coisas que eu não posso no Brasil, porque no Brasil não vive uma diplomacia plena, nas palavras de Eduardo Bolsonaro. Não sou eu, é ele quem disse isso. E me parece que teve influência, né? Teve influência de pressionar o governo Trump a olhar para o Brasil nessa censura das Big Techs, as chamadas fake news. Nós temos agora, né, passando pelo Congresso, a lei das fake news, ou de regulamentação das Big Techs. O nosso judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, mês passado, já deu voto a favor de regulamentação. Então, assim, é um avanço contra as Big Techs, de fato. Agora, é censura, não é censura, é um ponto delicado para falar, mas é um avanço realmente de regulamentação. E isso, na visão dos bolsonaristas, isso é inconstitucional porque afeta a liberdade de expressão. Então há influência sim do Eduardo Bolsonaro, eu acho que sim, através de Steve Bannon e por consequência no Trump, em olhar para o Brasil, porque afeta diretamente as empresas americanas. Lembrando que as principais redes sociais aqui que nós utilizamos, a Meta é americana. Então afeta sim os negócios das empresas que têm interesse americano. Então ele usa isso como artifício, fala, olha, existe uma censura às Big Techs, existe uma perseguição política, lawfare contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente é deficitário. Então, assim, eu acredito sim que teve influência, tá? Enfim, de um posicionamento, isso é a minha crença, tá? Que há sim uma influência direta dessa influência do Eduardo Bolsonaro lá. Agora, será que Eduardo Bolsonaro queria afetar os exportadores brasileiros, o agronegócio, no Centro-Oeste, que tem uma base mais conservadora e a base eleitoral, né, principal dos bolsonaristas? Acho que não, né? Enfim, não dá para dizer que um brasileiro não é patriota. Acho que Eduardo Bolsonaro não teve intenção aqui nenhuma, né? Ou não se movimentou politicamente lá nos Estados Unidos para afetar a economia brasileira. Acho que não, né? Então, assim, os bolsonaristas, inclusive a base bolsonarista, tem dito, olha, isso na verdade é reflexo de posições do Lula, de alinhamento ao BRICS, de tentar confrontar o dólar, né? E não pensar na economia do Brasil. Então, assim, a gente tem duas ideias, dois lados, sempre nesse embate, confrontando, né? Eles são, vamos dizer assim, eles são um espelho do outro, vamos dizer assim, né? Se é que posso usar esse termo. Quer dizer, um embate direto entre os dois e as narrativas são para os dois lados, né? Então, para o Brasil é muito ruim, mas não acredito que Eduardo Bolsonaro lá teve a intenção de prejudicar. Meus sinceros, realmente, relatos aqui. Mas, de fato, teve influência dele, sem dúvida, né? Ele tá lá do lado, ele tem portas abertas, ele tem acesso ao Trump, sim, né? Não é a hora que quiser entrar na Casa Branca, mas ele tem acesso, né? Trump já citou ele em outras vezes, como diz aqui, quando Jair Bolsonaro estava no governo, ele citou o filho, né, Eduardo Bolsonaro, como um menino de bastante promissor, né? Enfim, bastante inteligente, enfim, e que tem um futuro promissor.
Enfim, então essa resposta, se você quiser, eu posso tentar caminhar para uma conclusão mais efetiva do que isso, mas eu acredito nesses Não, mas antes eu quero te todos. atrapalhar. Falando ainda da família Bolsonaro. Essa medida do Trump vai afetar exatamente o agronegócio, acho que mais diretamente. Não sei exatamente, mas aparentemente o agronegócio é muito mais bolsonarista do que a favor do Lula. E aparentemente o Lula, ou sei lá, o PT, ou sei lá quem tá no poder agora, tá tentando usar isso como tipo, calma aí, olha, afetou exatamente os bolsonaristas, são os maiores perdedores com essas taxações. Não tem uma coisa que aparentemente o Lula vai conseguir trazer uma galera mais pro lado dele e usar isso, tipo, ó, vamos ser patriota, vamos realmente agora aqui apoiar o Brasil, ó, o cara tá lutando contra, tá afetando o Brasil e automaticamente associar a família Bolsonaro a essa repercussão negativa? Olha, você toca num ponto realmente que se discute muito agora, nesse momento em Brasília. E a gente traz para a política nacional, né? A gente sai dessa questão de geopolítica, como isso afeta não só a economia, mas afeta a nossa política interna diretamente. Nós estamos nos aproximando de 2026. 2026 é um ano extremamente relevante para o nosso país, porque nós temos eleições agora em 2026 para a presidência. Então, parece que agora a campanha eleitoral já começou, né? E estão todos os lados, oposição e situação, buscando meios para a bandeira qual vai carregar para 2026. Né? Infelizmente, está antecipando, acho que não é saudável para o nosso país, né? Antecipar uma eleição que é para o ano que vem e trazer isso para uma narrativa que agrava a nossa situação, mas de fato é o que está acontecendo. Então, na verdade, esse acontecimento, essa influência, a gente acabou de falar do Eduardo Bolsonaro, realmente ele pode ter sido um presente para os governistas, mais especificamente para o Lula. Por quê? Você bem citou, o agronegócio, ele é uma base conservadora. E conservadora, quando eu digo, são nos costumes mesmo, tá? É uma base conservadora na política também. Então, eles têm posições diferentes do que a esquerda brasileira prega, né? E aqui não estou dizendo quem é errado, quem é certo. Apenas relatando de que, de fato, a gente conhece que são posições antagônicas, vamos dizer assim. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, quanto o agronegócio, a maior parte é conservadora. E é a principal base eleitoral dos bolsonaros, né? Então, isso de fato pode trazer um problema. Porque quando a tarifa do Trump afeta principalmente as exportações do setor agroindustrial brasileiro, que é a principal base, e se tomado conhecimento ou, pelo menos, dados concretos que levam a que os bolsonaristas tiveram ou puderam, em alguma medida, ter influência nessa decisão, isso agrava a relação entre o agronegócio e os bolsonaristas. Como que você atenta contra o nosso país, contra a economia? Então, eu não acredito que os bolsonaristas tiveram essa intenção, e nem que Eduardo teve essa ligação direta no sentido de vamos taxar em 50%, mas, de fato, a perseguição, né, que os bolsonaristas dizem que sofre do Supremo, somado à censura das Big Techs, nas palavras do Trump, prejudicaram essa relação e veio essa taxação. Então foi um presente, voltando para o Lula aqui, foi um presente sim no colo, porque vamos lembrar que nas últimas pesquisas para a intenção de voto 2026, Lula veio caindo 2 vezes seguidas. Então se as intenções de voto para o Lula estavam perdendo força, isso muito pelos posicionamentos dele. Posicionamento dele alinhado ao BRICS, posicionamento dele alinhado ou dificuldade de condenar o Irã, quando teve aquele ataque, aquele conflito entre Israel e Irã. Então, o alinhamento do Lula com os governos mais autoritários, né, como essa teocracia iraniana, por exemplo, afastou o eleitorado de centros do Bolsonaro. E lembrando, do Bolsonaro, do Lula. Lembrando que quando nós tivemos a eleição de presidente, para presidente, onde Lula ganhou de Bolsonaro, o centro teve um peso decisivo nisso. Porque o centro é aquele que ele não é nenhum dos dois lados ao completo. Ele pensa no quê? E aqui eu vou defender o centro, não é o centrão do modo pejorativo, mas é o centro, é a sociedade que reflete, aquela reflexão crítica construtiva, de pensar no país, independente da sua ideologia, que é esquerda ou é direita, né? Enfim, se é Irã ou se é Estados Unidos, não entra nesse embate. O centro pensa o quê? Pensa no que é melhor para o país. Ora eu vou mais à direita, ora eu vou mais à esquerda, mas sempre tentando pender para o melhor para o país. E esse centro
teve um peso decisivo na eleição do Lula. Agora, como eu disse, nessas duas últimas pesquisas, Lula veio caindo principalmente no centro. Porque vamos pensar, a base eleitoral dos bolsonaristas, ele não perde, é a base. Sim. A base lulista também é a base. Não mexe. São antagônicos. Eles não mudam. Quem é bolsonarista não muda para lulista. E quem é lulista não muda para bolsonarista. Né? É claro que salvo exceções, mas é muito raro isso acontecer. Então é o centro quem decide. É o centro que pesa na balança, para a esquerda ou para a direita. Isso é muito importante. Então, quando vem para o Lula, isso é um prêmio. Por que é um prêmio? Porque agora Lula consegue capturar a bandeira de nós contra eles. E quem somos nós contra eles? Brasil, pelos interesses nossos nacionais, contra aquele que atenta contra a nossa economia, que são os Estados Unidos. E aí, quando ele faz isso, ele consegue unir uma certa parcela do povo que dá apoio a medidas de enfrentamento aos Estados Unidos. Nós não podemos aceitar isso. Nós não somos inimigos dos Estados Unidos, nós somos amigos, nós não podemos aceitar essa tarifa. Afinal, nós não somos deficitários. Ele consegue puxar uma parte do agronegócio, olhando, governo brasileiro, nós estamos nesse momento, nesse quesito, junto com você. Então, quando o Lula tem essa bandeira, ele carrega ela para 2026. Nós vamos ver nas próximas pesquisas como que vai se refletir, mas muito provavelmente Lula deve recuperar uma parte da popularidade. Porque ele vai usar isso, de fato. E aparentemente ele vai usar a narrativa também do patriotismo, né? Tipo, isso. Nós somos brasileiros. Exato. E automaticamente a galera bolsonarista sempre comprou muito essa ideia do patriotismo, Exatamente né? Isso. Então vai ser aí que ele vai tentar... E não só isso, ele vai usar narrativa, e é que eu vou usar narrativa mesmo, no sentido de não ser verdade, é só narrativa, e isso realmente é a minha opinião, de que os bolsonaristas então não são patriotas. Porque Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, fazendo campanha contra o Brasil, e isso que aconteceu foi reflexo dos bolsonaristas. Quando, na verdade, não acho que foi. Uhum. Teve um peso, sim, pelo enfrentamento que Eduardo Bolsonaro tem feito lá dos Estados Unidos às decisões do judiciário no Brasil, mas, independente se é verdade ou não, Lula vai capitular isso, vai tentar trazer dividendos para a sua eleição. Lembrando ainda que teve agora recente a decisão do IOF, quer dizer, uma medida provisória do governo federal decidindo o aumento do IOF a fim de, segundo a palavra do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, de proteger a nossa economia, né? Enfim, porque a relação era desigual nessa questão do IOF. Então ele elevou o IOF para os super ricos, por exemplo, que investem em previdência, nos investimentos em LCIs e LCAs, CRAS, CRIs e outros produtos mais. Desculpa, CRAS e CRIs não, retiro aqui. LCA e LCI. Enfim, e ganhou popularidade nisso, porque a base eleitoral do Lula, ela não é a classe média alta. Ela é a classe mais pobre. E a classe mais pobre leva essa bandeira, o nós contra os ricos. E quando o Congresso veio derrubando o decreto do Lula, aonde ele aumentava o IOF, Lula pegou essa bandeira e disse, tá vendo? Né? O Congresso é a favor dos super ricos. Então ele conseguiu trazer de novo o Congresso pro lado dele, que estava se afastando do Lula, né? Havia um embate. Lembra que Hugo Mota, quando foi eleito agora para a Câmara, foi eleito com o apoio do PT, mas ele de forma sucessivamente veio tentando se afastar do lulismo. E ele foi um que levou a bandeira dizendo que o Congresso não aceitaria mais, ou a Câmara dos Deputados não aceitaria mais aumento de imposto à população. E Lula pegou esse lema e disse, na verdade, eles são a favor dos super ricos. Então ele conseguiu ali angariar um pouco mais de popularidade. Somado agora a esse fato agora, né, dos bolsonaristas, toda essa narrativa que a gente acabou de conversar, fortalece. Então eu acho realmente que na próxima pesquisa Lula deve recuperar um pouco da popularidade, e isso caiu como um presente, porque Lula não tinha uma bandeira para carregar mais agora, e agora ele tem. É o nós contra eles, é o patriotismo que você falou. Então realmente 2026 sendo antecipado agora em 2025, infelizmente, porque a gente tem tantos problemas aqui para resolver, né? E agora a gente tem que uma campanha em 2025 de lascar com tanto problema, né? Exatamente, tanta coisa para se resolver, né? Agora que a isenção dos impostos, né, sendo do imposto de renda para a população, de modo geral, tendo uma fatia ou intenção de se isentar, né, uma fatia maior. Tem tantas decisões para a gente tomar, parar o país para falar de uma eleição que é em 2026,
E, infelizmente, aqui a gente vive num país muito polarizado, né? É a dualidade, né? Ou você é direita ou você é esquerda. Você não tem o meio do caminho. Isso é muito ruim para nossa economia, isso é muito ruim para nossa democracia, de modo geral. Tá, vamos voltar no BRICS, só pra gente entender um pouco mais. Aparentemente foi, talvez a minha opinião, sei lá se é realmente lendo um pouco, acho que a maior influência do Trump para essas decisões tá mais relacionada ao BRICS, que aparentemente vem crescendo, aparentemente vem se fortalecendo internamente, vem ganhando aquele corpo, e hoje o Lula é presidente do BRICS, talvez um dos motivos do Brasil ser o mais taxado, talvez tenha sido um desses motivos também. O quanto você acha que isso é bom, o quanto você acha que isso é ruim, ou se você não quiser falar bom ou ruim, se você quiser, o quanto você acha que isso interfere? Sem dúvida, a gente até conversou aqui em algum momento atrás, no início, que o peso da decisão não é técnico, né? Ele é geopolítico. E o BRICS está no centro disso, sem dúvida nenhuma, quando se trata nessa relação de taxar Brasil. Lembrando que o Brasil está agora na presidência dos BRICS, mas tem um ponto adicional, que é Dilma Rousseff é presidente do Banco do Desenvolvimento dos BRICS. Então, o NBD é o Banco de Desenvolvimento desse grupo. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um fator que pesou muito para a decisão de Trump, na minha opinião, e segundo de outros analistas que eu acompanho também. Olha, eu acho que é prejudicial. Lembrando que o BRICS, dentro dessa reunião aqui, ele, com o aumento dos países que fazem parte, fortalece o banco dos BRICS. Fortalecer o banco dos BRICS significa uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Então, os países signatários, ou membros desse BRICS, eles podem recorrer ao banco dos BRICS para tomar empréstimo para usar no seu desenvolvimento, seja para infraestrutura, seja tomar empréstimo realmente. Então, quando os países deixam de recorrer ao FMI, deixam de recorrer ao Banco Mundial, eles buscam alternativas de influência geopolítica. Então, de fato, teve o peso. O Trump, ele já anunciou que os países que se alinharem aos BRICS serão, antes de taxar o Brasil, ele já anunciou isso semanas atrás, que sofreriam sim o peso econômico, né? E a tarefa de Trump agora é enfraquecer o BRICS. Lembrando que o BRICS ali, ele, somado os países, ele representa quase 50% do PIB mundial. Então você imagina que tem um grupo em que cria um banco, e o Banco do Desenvolvimento do BRICS, ele foi o único fruto efetivo, tá? Desse até hoje. Então o bloco do BRICS lá formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, inicialmente, vem crescendo, como eu disse. Agora tá lá Irã, né? Que a gente pode, enfim, olha os BRICS, quem se alinha, né? Enfim, a gente pode discutir sobre isso. Mas, enfim, Irã, a Arábia Saudita e outros países. Então, assim, tem se fortalecido. E representa hoje quase 50% do PIB mundial. Imagina esse grupo fazendo negócios com uma moeda entre eles. Realmente é um perigo à hegemonia americana. A gente pode entrar num outro momento, num outro debate, se essa hegemonia americana ela é melhor ou pior do que outra hegemonia, né, do que outro poder aqui econômico, se tivesse outra economia. Será que a China seria melhor do que os Estados Unidos? É isso que eu ia te perguntar, exatamente. Porque o BRICS, acho que a maior força do BRICS deve ser a China. Isso. Apesar do Brasil ter o seu glamourzinho, é a China que deve ser realmente o carro-chefe. O quanto isso, teoricamente, é bom ou ruim, o quanto isso vai influenciar positivamente ou negativamente, porque a gente vai estar meio que trocando uns Estados Unidos por uma China. Isso. Olha, a China é o principal adversário dos Estados Unidos nessa briga hegemônica por economia, mas geopolítica também. É o principal. Tanto que os Estados Unidos tarifou a China em 125%, você vai se lembrar disso. Sim. E depois de muita negociação, conseguiram negociar e diminuíram. Mas o objetivo é afetar a economia chinesa. As empresas americanas, grandes empresas, produzem, a Tesla, por exemplo, que eu citei, produz na China. Então ele quer fazer o quê? Tirar as empresas americanas de lá e trazer de volta para os Estados Unidos. Porque ele percebe que em algum determinado momento, se a China continua crescendo, diminuiu o crescimento dela nos últimos anos, mas ainda assim cresce, se continuar nesse ritmo, ela passa os Estados Unidos como sendo a primeira economia do mundo. Isso é um perigo. Então, quando a China é o principal peça dentro do BRICS, o principal adversário dos Estados Unidos está dentro de um grupo que o Brasil preside.
e que tem um banco agora de desenvolvimento que promete financiar esses países. Realmente, o Brasil ele se torna um epicentro, né, na presidência desse grupo agora e na presidência do banco desse BRICS, a Dilma Rousseff, a brasileira. Então, isso realmente atrai esse peso. Agora, vamos fazer essa reflexão. Pode ser melhor, pode ser pior. Olha, se eu falar sobre valores, os nossos valores são ocidentais. Então, nós alinhamos mais aos valores americanos, que é democracia, liberdade de expressão, né? Enfim, os valores ocidentais de modo geral, né? que regem aqui a sociedade, do que os valores os orientais, né? Enfim, ou da Ásia, os asiáticos. Então, assim, naturalmente o Brasil historicamente se alinha e se adequa mais ao Ocidente, aos Estados Unidos, do que a China. Agora, em relação comercial, acho que todas as economias elas têm que ser pragmáticas. Tem que sentar e se avaliar o que é melhor para aquela nação, com pragmatismo. Se a China cresce e é uma boa referência ou um importante parceiro comercial, eu não posso deixar de fazer negócio, né? A China é o principal, os Estados Unidos, mas é um dos principais compradores de produtos brasileiros e investe no Brasil. Lembrando que essa briga dos Estados Unidos e China já acontece desde antes de agora, quando se fala-se da tecnologia no Brasil. Quando fala de tecnologia de internet, os Estados Unidos já imporam sanções, já ameaçaram impor sanções ao Brasil se fechasse acordo para a questão do 5G chinês, forçando o Brasil a continuar utilizando somente tecnologia para 5G americana. Então, com o discurso de que a China utiliza a tecnologia para espionar. Uhum. Então, esse embate geopolítico é um pouco disso tudo, mas acho que não tem o certo ou errado. Acho que o Brasil tem que ser pragmático, tem que ter relações com os dois países, deixar de ter com a China, deixar de ter com os Estados Unidos é prejuízo para a nossa economia, mas realmente o governo Lula, ele simboliza aqui para nós e para os Estados Unidos um alinhamento mais à esquerda, vamos dizer assim. E um alinhamento mais à esquerda se diz alinhamento mais à China, alinhamento mais a Irã, alinhamento mais a esse grupo em que faz um enfrentamento direto ou afronta, né, tentativa de afrontar a hegemonia americana. Então, o Brasil tem é delicado o momento, né, do Brasil. Ele tem que ser muito diplomático. Mas o Brasil ele tem essa história, né, da diplomacia, né? O Itamaraty sempre foi neutro, né? Ele nunca tomou lados. Tem momentos na vida que a gente tem que tomar lados, mas o Brasil sempre teve essa posição de não tomar lados, né? Sempre partir pelo pragmatismo. O Brasil é o centrão do mundo, então. Ele é isso, ele é o centrão do mundo. Ele não... Tá, vamos agora tentar entender agora o lado dos Estados Unidos. O quanto afetaria eles perder um Brasil, assim, em relação à economia, inflação? A gente fornece alimento, quanto essa inflação afetaria eles? Talvez conseguiriam substituir, talvez para uma África do Sul, que talvez seja, acho que, o segundo maior produtor de alimentos do mundo. O quanto eles poderiam falar assim, Brasil, dane-se, fica aí com os seus 50%, se você conseguir vender, maravilha, se não conseguir, vida que segue, e a gente comprou de outro lugar. Então, reforçando só para nós, seria realmente afetaria de forma significativa. Com relação aos Estados Unidos e inflação, a gente tem que lembrar que essa ameaça de tarifa que Trump já trouxe logo no início do seu mandato tem trazido já reflexo na inflação americana. Segundo Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, ele diz o seguinte: a taxa de juros nos Estados Unidos, que está acima de 4%, já teria caído se não fosse essa ameaça de tarifa dos Estados Unidos. Porque a economia dos Estados Unidos ela tem força suficiente, ela está no momento de emprego suficiente, de consumo suficiente para cair juros. Só que essa ameaça das tarifas, ela ameaça a elevação da inflação, porque os preços ficam mais caros, mas não ficam mais caros pela demanda, ficam mais caros justamente pela oferta que está menor. Então, olha que interessante, a gente tem a inflação que ela pode ser provocada pela demanda ou pela oferta. Pela demanda tem muito dinheiro em circulação e as pessoas vão comprar mais. Então eu combato isso como? Elevando juros. É o que se aconteceu no auge da pandemia. Quando os Estados Unidos teve que injetar dinheiro na economia através de programas econômicos e com isso elevou-se muitos preços. Então, o Jerome Powell, na presidência do Banco Central, o que ele decidiu? Ou foi um consenso ali? Elevar os juros para controlar a inflação. A inflação foi controlada,
já teria um cenário suficiente para reduzir os juros americanos, só que Jerome Powell diz que não pode fazer isso, porque se as tarifas entram em vigor, isso eleva muito os preços. E precisa se manter os juros em patamares elevados para acompanhar como serão. Então, assim, o mercado fala que a taxa de juros nos Estados Unidos pode cair em dezembro. No último trimestre lá desse ano, pode ser que caia a taxa de juros nos Estados Unidos. Mas isso a depender dessas tarifas. Então vamos assumir aqui que se de fato essas tarifas, todas elas entram em vigor. Bom, menos produtos irão para os Estados Unidos. Menos produtos indo para os Estados Unidos, fica-se mais caro. A oferta é menor. Ficando mais caro, afeta diretamente a população americana. E isso pode afetar a popularidade do Trump para a próxima eleição. Então realmente pode ser um tiro no pé dele. Se os preços sobem e os juros têm que ficar em patamar muito alto, os Estados Unidos podem entrar em recessão. Você imagina a maior economia do planeta entrando em recessão. Isso é catastrófico, né? Realmente o Trump corre o risco de assumir essa responsabilidade e pagar o preço na próxima eleição. Lembrando que nos Estados Unidos não tem a regra aqui, né, com relação à eleição no Brasil, de que você é eleito 2 vezes e depois não pode voltar. Não, você pode voltar. O Trump voltou agora, só que na próxima eleição dizem que existe um gatilho ali da Constituição americana de que ele não poderia concorrer diretamente à próxima. Mas ele já ameaçou mudar isso. Então veja, isso pode sim cair no colo dele, já está caindo. Se isso se concretiza, sobe os preços, juros elevados, a economia americana vai sentir muito. Já tem sentido, né? Desemprego, já tem algumas empresas mandadas embora, já pensando sobre isso. Então já está trazendo reflexo. Então, Jerome Powell disse, nós estávamos com números muito bons para cair juros, mas dado a ameaça da tarifa, eu tenho que manter os juros muito altos. E isso o Trump tem agredido, né, com palavras, vamos dizer assim, né, o Jerome Powell. Né? Diz que ele não sabe o que ele está fazendo, né, que ele é lento demais, que pode trocar, já nomear outro presidente, porque já está no final do mandato do Jerome Powell e já vai realmente, 2026 nós teremos outro presidente do Banco Central, então ele está querendo antecipar. Então, assim, ele não traz só um problema político, um problema econômico, ele traz um problema político também ali, interno, né, para os Estados Unidos, e isso pode cair no colo também dos democratas, né? Os democratas saíram fragilizados dessa última eleição, né? Eles estavam no poder, imagina um governo que está no poder e perde a eleição, né? E então, tem todo aquele problema com Biden, né? Biden ele se confundia nas respostas, aí no último momento substituiu a campanha por Kamala Harris. Então, observa-se que estava delicado, delicado o momento era delicado, me desculpa, para os democratas, em que eles não tinham mais uma bandeira para carregar e os republicanos ganhando força, avançando, né, na Câmara e no Senado. Então pode cair no colo, né? Uma recessão nos Estados Unidos é um presente para os democratas, sem dúvidas, para a retórica da campanha eleitoral, mas para os americanos, sem dúvida, afeta a economia de modo também significativo. Não sai ileso, né? Não sai ileso. Não é só o Brasil que vai sofrer. Entendi. O Lula falou ontem na entrevista que se por acaso ele não conseguisse ceder, ele ia recorrer ao OMC. E aparentemente o Trump já falou que não é tão a favor da OMC. Existe algum histórico da OMC conseguir reverter e tem esse poder realmente de falar, não vai taxar o Brasil em 50%. A OMC tem esse poder ou isso é... Olha, o mundo hoje é diferente do que nós tínhamos alguns anos atrás. Hoje o multilateralismo perdeu força. O que significa isso? As organizações internacionais que tentam mediar, né, conflitos, de modo geral, perderam força, ou ela perdeu força. Observa, Israel decidiu atacar o Irã. Por que Israel decidiu atacar o Irã? Eu vou trazer aqui esse contexto mais agravante que nós tivemos agora, que também foi assunto, né? Afetou o mundo inteiro, o barril de petróleo subindo. Mas para explicar isso aqui melhor, para chegar na OMC. Por que Israel decidiu atacar o Irã de forma unilateral? Quer dizer, eu decidi e vou atacar. Tem os motivos de Israel. Irã realmente é uma teocracia que ameaça, né? Traz um problema para o Oriente Médio. Não sou eu que estou falando. Israel diz isso, a Arábia Saudita diz isso, Emirados Árabes diz isso, que o Irã é sim uma ameaça ao equilíbrio ali porque o Irã tem o objetivo de construir o Império Persa novamente, né? O grande Império Persa. Mas enfim, voltando aqui a esse ponto do multilateralismo acabou, Israel tomou a decisão e para tomar essa decisão ele não recorreu à ONU, ele não pediu autorização da ONU. A Rússia decidiu atacar a Ucrânia
e não se importou com a ONU. Então percebe que o multilateralismo, que é o quê? São os acordos, o equilíbrio, a conversa, o bom senso, já não vigora mais. Agora, o momento agora é do unilateralismo. Então, trazendo isso para a OMC, ele é uma organização que tem o objetivo de resolver os contenciosos, né? Os conflitos entre os países no âmbito comercial e econômico. Olha, recorrer à OMC hoje, acho que pode trazer muito pouco efeito. Você me perguntou sobre se a gente tem algum histórico sobre a OMC. Sim, em 2019, o Brasil já teve um contencioso que ele venceu na questão do algodão americano. Então, os Estados Unidos subsidiavam os produtores de algodão e isso trazia prejuízo à economia brasileira, né, para os nossos produtores. Uma concorrência desleal na palavra aqui do nosso, então na época, nosso governo, a partir da economia brasileira. Levado isso à OMC, a OMC deu causa ganha para o Brasil nesse contencioso e os Estados Unidos foram penalizados. Nós tivemos já um caso disso. Agora, era um outro mundo, né? Lembrando que Trump ele volta ao poder depois de ter passado um mandato onde ele avançou contra as organizações multilaterais. Quando ele ganha a eleição novamente e volta com esse mesmo discurso e mais radicalizado, e aqui o radicalizado não estou usando no sentido ruim, mas sim de avanço mesmo, mais extremado sobre os pontos, firmando realmente a estaca no que ele acredita ser importante, né? E aí o que ele acredita ser importante não quer dizer que é bom ou é ruim, mas é o que ele acredita, né? Essa é a minha opinião, é só isso. Mas quando ele volta com força. Principal economia do planeta, principal força militar, volta com esse discurso, com apoio, com o Congresso americano de maioria republicana. Então ele sente que o discurso dele, as posições dele, realmente tem peso, tem relevância e ele pode fazer o que ele quer. Ele já falou em anexar o Canadá e a Groenlândia. Quer dizer, como um país fala isso, né? Atenta contra a soberania de outro país. Então percebe que o multilateralismo está enfraquecido. Então, sendo prático, a OMC hoje é um caminho, o Brasil pode sim. Se o Brasil recorresse hoje, agora, a OMC, seria ruim para o Brasil, no meu ponto de vista, porque ele iria para o enfrentamento contra os Estados Unidos, sendo que Donald Trump ele falou o seguinte: as tarifas entram em vigor em 1º de agosto, mas o Brasil pode negociar comigo para que não entre em vigor ou mude isso daqui. Então, o governo brasileiro, nesse ponto agora, acho que toma uma medida correta, que é de aguardar e já sinalizar para os Estados Unidos que está aberto à negociação. Tá? O Lula, quando ele faz o discurso, ele usa narrativas mais extremadas, mas o Itamaraty é esse que é importante, é ele que representa a diplomacia brasileira. Ele diz, nós vamos aguardar dia 1º de agosto, mas daqui até lá a gente está aberto a sentar e negociar com os Estados Unidos. Nós vamos tentar negociar. Se entra em vigor, aí a OMC pode ser um caminho a ser recorrido. Então, deixou dessa forma. O Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, soltaram notas, né, conjuntas, um pouco tanto ambígua, vamos dizer assim, né, dizendo, olha, nós não queremos um enfrentamento, a economia americana é importante e vamos buscar uma solução diplomática, né. Então, assim, também foi saudável, eu acho. Acho que nesse ponto eles acertaram, né, não tomar lado, né, nem do governo, né, brasileiro tentando um enfrentamento e nem do norte-americano tentando colocar aqui uma racha interno na política brasileira. Vamos acompanhar. Então, o que a gente tem de fato o governo disse, dia 1º de agosto entra em vigor. Ok. Se entrar em vigor, a gente pode recorrer, pode ser um caminho à OMC. Mas, por enquanto, a gente não vai para o enfrentamento. A gente vai sentar na mesa para negociar. Então, acho difícil hoje a OMC conseguir ter força, mesmo que a gente consiga depois recorrer e ter a causa ganha, fazer com que os Estados Unidos, mesmo sendo signatário desse acordo, da Organização Mundial do Comércio, que ele realmente se ceda, né, às vontades de Trump. Afinal, o multilateralismo agora parece que não existe mais. Tá, e eu acho que vai ser... É impossível que eu vou te perguntar, mas não, perguntar não ofende. Se você fosse fazer uma previsão de uma relação Estados Unidos e Brasil, o que você acha que... Olha, acho que os Estados Unidos ele é um parceiro importante, ele sabe que o Brasil é um país amigo. Então, romper relações é delicado para os Estados Unidos. Imagina o seguinte, nós estamos no mesmo continente americano, de modo geral, né? Nós não somos América do Norte, somos América do Sul, mas estamos aqui na mesma parte do globo, vamos dizer assim. Nós alinhamos ao Ocidente. Essa é a cultura brasileira, né? É ocidental.
Então, assim, romper é muito difícil isso acontecer. Trump é imprevisível. E é esse momento que é delicado, né? Do governo Trump com o governo Lula, que são realmente antagônicos também um ao outro, né? O governo Biden, o Lula era um pouco mais alinhado, mas Trump não, né? Então, romper não vai romper, essa é a minha previsão. Mas acho no final da história que Trump ele tem uma posição em que o Paul Krugman, quem é? Eu acho que a gente pode até falar sobre o Paul Krugman já um pouquinho, ele é um prêmio Nobel de economia. O Paul Krugman falou agora ontem que é o seguinte: Trump é um megalomaníaco, segundo a palavra deles. E que num país sério de verdade, no dia seguinte que ele anunciou essas tarifas, esse tarifaço, ele estaria sofrendo ao impeachment. E, portanto, os Estados Unidos não vivem numa democracia plena também. Palavras de Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia. Não sou eu. Bom, é relevante o que ele falou? Bom, para os analistas, né, enfim, é claro que influencia um prêmio Nobel falar isso. Agora, na prática mesmo, não muda nada a cabeça do Trump. Mas por que eu estou citando aqui o Paul Krugman? Porque, bom, os Estados Unidos não vai mudar a posição dele em relação ao Brasil de ser parceiro. Mas ele é imprevisível, ele pode fazer o que ele quiser, o Trump, e a gente não sabe como vai ser daqui para frente. A minha previsão é que Trump, ele vai negociar e vai reduzir. Por quê? Paul Krugman e outros analistas usam um termo, por que eu citei ele? Eles usam um termo para definir Trump, que é um termo taco. Né? O taco ele significa o Trump sempre amarela. É isso que o mercado tem utilizado. Por quê? Vamos lembrar que ele taxou a China em 125%. E aí depois ele deu mais um prazo de 90 dias. Aí antes de vencer o prazo de 90 dias, ele falou, não, nós estamos negociando com a China, portanto nós vamos estender mais o prazo. E no final da história sentou e negociou. Então, segundo os analistas, Trump faz o seguinte, ele joga para cima. Chegando perto, se ele não consegue o que ele quer, ele diz, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, eu vou dar mais 30 dias para vocês pensarem. Chegando perto dos 30 dias, de novo, e ele não consegue, ele fala, vou dar a última chance, hein? Só mais 30. Então o mercado tem perdido um pouco de credibilidade nas palavras de Trump. Então eu acredito que agora pode acontecer a mesma coisa, essa é a minha previsão. Ele jogou para o alto, deu a data 1º de agosto, e chegando próximo, se o Brasil negocia, mesmo que não feche acordo, ele pode adiar, dizendo, olha, nós estamos negociando com o Brasil, então eu vou adiar mais 30 dias até que os acordos sejam fechados. Então acho que no final não entra em vigor, essa é a minha opinião, eu acho que não vai entrar em vigor, acho que o Brasil vai conseguir sentar e negociar, não entra em vigor os 50%. Agora tem que se ver se a gente vai conseguir voltar para os 10 originais. Essa é a minha expectativa. Eu acho que conseguimos voltar para os 10. Afinal, os Estados Unidos não é deficitário, é ruim. Já falou isso aqui. É ruim para os Estados Unidos tudo isso aqui. Não há característica técnica essa decisão dele, e sim política, geopolítica. Então a minha previsão é essa, que a gente consiga voltar para 10 sim, eu acho que a gente consegue voltar. O Itamaraty vai usar a diplomacia para negociar, mas a depender também da posição do Lula, porque afinal também o Lula aqui no Brasil ele pode tomar uma posição diferente do que tem adotado até agora. E se ele adota uma posição de enfrentamento, aí muda totalmente essa minha previsão. Lembra do depende que eu falei lá no começo? Uhum. Depende. Depende desses atores aqui. Mas no atual cenário, nesse momento, eu acredito que antes do 1º de agosto, Trump ele deu mais um prazo e aí o Brasil vai tentar renegociar, vai tentar ceder alguns pontos, porque o que ele vai colocar na mesa, né? A gente não sabe ainda, né? O que o Trump vai querer na mesa para negociar, para ceder? Já que eles são superavitários, né? Eles não são deficitários. O que está faltando nessa relação comercial? Não tem característica técnica, a não ser política. Será que ele vai pedir, então, para o judiciário interromper o processo contra o ex-presidente? Olha, o governo brasileiro não pode interferir na justiça. É isso que eu ia falar. O Lula nem tem esse poder, né? Não tem como. E aí abalaria, de fato, nossa democracia. Né? Pensar que um presidente pode influenciar as decisões do Supremo, isso abala a nossa democracia. Né? Então, adotar então a postura de abandonar a censura às big techs. Olha, essa é uma demanda da sociedade brasileira, não é do governo. A censura das big techs, nas palavras do Trump, significa regulamentação. A regulamentação é, nós permitiremos as fake news ou não permitiremos as fake news? E aí, o que é fake news, o que não é fake news, cada um vai decidir. Esse embate aqui é mais ideológico do que técnico. Isso sim, eu acredito que é muito ideológico. Agora, o que ele vai pedir? Abandone os processos? É interferir na democracia brasileira, é interferir na soberania de um país. É muito delicado. Então, por isso que eu acho que Trump ele vai se retroceder, mas está fazendo uma pressão muito olhando para o BRICS.
Vamos tentar conhecer o que ele vai colocar na mesa para negociação, porque a gente não conhece ainda os termos dessa negociação. Boa. E se você fosse dar um conselho, tanto para o governo, quanto para a empresa, população, uma orientação assim, tipo, de posicionamento? É minha última pergunta, na verdade, para não ficar te enchendo muito mais o saco. Mas o que você orientaria? O que você acha que seria uma posição legal? Boa pergunta. Eu acho que como eu posso dizer? A neutralidade, ou neutralidade fica em cima do muro, é uma palavra muito ruim de utilizar em alguns momentos. Mas eu acho que o pragmatismo de todos é o que deve prevalecer. O pragmatismo do governo, o pragmatismo do Itamaraty, o pragmatismo no Congresso e o pragmatismo na sociedade. Na sociedade, quando uso pragmatismo, é usar o seguinte: dados com clareza. Tomo posições em fatos concretos e não ideológicos. Então, adotar a postura de defender o governo nós contra eles, eu acho que é ruim, não é saudável. Os americanos são nossos amigos, não são nossos inimigos, né? Esses contenciosos têm que se solucionar da forma mais diplomática possível. A sociedade também não deve adotar uma postura de então há um embate político aqui, somos todos nós contra o governo atual. Afinal, se afeta o governo essa decisão, afeta todos nós, afeta o nosso bolso. Então a população deve utilizar de forma racional para avaliar essa situação e deve se proteger. Como que vai se proteger? Olha, se isso acontece, a gente pode, se essa tarifa entra, ela pode afetar e afetando, a gente pode entrar em recessão. Você até citou em algum momento que no passado a gente teve dados ruins. Em 2014, 2015, nós tivemos aqui, em 2015, inclusive, recessão. Né? A gente entrou em 2 semestres consecutivos em PIB negativo. E isso se agravou em 2016, já na época do impeachment da Dilma, com um desemprego na ordem de 11 milhões de brasileiros. Então, assim, uma medida como essa afeta todo mundo. Né? Então, a gente tem que, sim, torcer para que isso se resolva, mas se proteger. Como é que a gente se protege disso? Já que eu não tenho a caneta na mão para decidir nada. Olha, de forma economicamente falando, pensar que se essa situação acontece e a recessão pode vir, juros no Brasil impactando na ordem de 15%, isso afeta as empresas. As empresas vão investir menos porque tem menos previsibilidade. Então, através dos investimentos que eu trabalho diretamente, começar realmente a pensar em aplicar o seu dinheiro, a guardar o dinheiro, assistir o que vai acontecer, tomar ali projetos, à frente de projetos muito desafiadores, vamos chamar assim, projetos que envolvam muito investimento de dinheiro e riscos. Acho que o momento não é esse, o momento de aguardar. É o pragmatismo que eu cito para a população brasileira. Não tomar lados nesse momento, acho que é muito difícil, o Brasil está bem polarizado, mas é não tomar o lado de nós contra eles, nem Lula contra os americanos, e nem muito menos os bolsonaristas contra o Lula, porque tá todo mundo aqui no meio, no mesmo barco. Se afundar, afunda todo mundo, né? Enfim, então é isso. Wilson, queria agradecer demais. Hoje foi uma aula, não foi um podcast. Obrigado por você vir aqui, disponibilizar esse tempinho para explicar pra gente. Fica super à vontade, se tiver algum recado ou alguma mensagem para mandar pro pessoal, esse é o momento. E mais uma vez, obrigado por ter vindo, velho. Eu que agradeço aqui o convite, fiquei muito feliz. É um assunto aqui que eu adoro falar, geopolítica, economia. E para todo mundo que está assistindo aqui, eu gostaria de dizer que, percebe, né? Esse assunto que é tão chato tratar, economia, geopolítica, política interna, afeta no seu bolso. E lá no canal, se você me permite aqui falar, lógico, Zoom Global, ao qual eu lá crio conteúdos falando exatamente isso, é o que eu chamo de top-down, né? É o que acontece no mundo que afeta o seu bolso. Mostra que, de fato, né, esse assunto tem muito mais a ver com o seu dia a dia do que você pensa. Então me acompanha lá, eu te agradeço muito aqui e, enfim, é um enorme prazer. Eu que agradeço, velho. Foi uma aula hoje. Brigadão, valeu. Galera, não percam, o Zoom Global é sensacional. E quando eu falo que realmente eu fico abismado, o cara vem aqui gravar na sexta. Na segunda-feira aconteceu tudo que o cara falou na sexta. Eu falo, gente, não é possível. Então vale a pena mesmo acompanhar. Zoom Global, a gente vai deixar aqui na legenda também o link, quem quiser acompanhar lá. Brigadão, não sei se foi esclarecedor, mas eu tentei fazer as perguntas mais ou menos aqui que eu tinha muita dúvida e conheço muito pouco, então fui lá no que eu conhecia. Valeu por ter acompanhado e brigadão, gente. Até!